Muitas vezes a vítima não tem consciência da gravidade dos abusos que sofre. É o caso de uma adolescente carioca que conversou com a nossa equipe. Também no Rio de Janeiro, relatos impressionantes de uma vítima do tráfico de pessoas que superou os traumas e hoje é uma confeiteira de sucesso. Minha infância foi somente alguém que batia em mim ou alguém que fazia sexo comigo. Eu sofri muito no mundo, apanhava, era humilhada por homem. Quando ele me comia, aquela voz me comia, me esculachava. Esses são relatos de mulheres que foram abusadas sexualmente quando crianças. E situações como essas acontecem diariamente em todo o país. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, no ano passado, só aqui, no estado do Rio de Janeiro, 2.226 meninas com menos de 14 anos sofreram violência sexual, o que configura, segundo a lei, estupro de vulnerável. Esta jovem tem apenas 16 anos e está grávida de 5 meses. Mas foi ainda criança que ela sofreu os primeiros abusos. Você perdeu a virgindade com quantos anos? Eu perdi novinha, perdi com 10 anos. E ele tinha quantos anos? Ele 16. Os abusos na infância desta menina, que mora em uma comunidade do Rio de Janeiro, não pararam por aí. Durante cerca de 2 anos, ela esteve nas ruas se prostituindo. Era coroa, era novinho, entendeu? Era taxista. Qualquer homem eu pegava. E algum deles já te maltratou? Todos. Como é que era? Me humilhava assim, naquela hora de comer, falava assim, vai embora. Isso aqui, já te comi, já te usei. Não queria me dar o dinheiro, entendeu? Já apanhei na rua, já sofri muito. A jovem não tem consciência que durante todo esse tempo foi vítima de estupro. Por isso, nunca pensou em denunciar os agressores. Ficava com 3, ficava com 5, ficava com vários. Nem mesmo a mãe sabia o que se passava na rua. Eu chegava em casa toda suja, ela falava assim, o que é isso aí? Eu nada não, tava no baile. Mas era mentira, na prostituição mesmo. E você se prevenia, usava a camisinha? Não, era pra ir na pele mesmo. E eu dei muita sorte que eu não tenho nenhuma doença. Então hoje em dia eu me arrependo muito. A naturalidade com que ela relata situações de violência impressiona. Para esta psicóloga, o comportamento é uma espécie de proteção. Muitas vezes existem os mecanismos de defesa, né? Quer dizer, que vai se criando para tentar também sobreviver a uma situação tão difícil, né? Que acaba sendo um dia a dia dessa jovem. A história de vida difícil da adolescente teve mais um capítulo, um drama familiar. Além de nunca ter conhecido o pai, ela perdeu a mãe, vítima de AIDS. A menor agora está sob a tutela de um dos seus 11 irmãos, o único maior de idade. Mas onde recebe mais cuidado e atenção é nesta ONG, que tem um núcleo de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência. Ela já vem numa história da mãe com um histórico de prostituição e de relações violentas na família. Então isso para ela está muito naturalizado nas relações que ela estabelece. E a gente tenta aqui de toda forma, desde acompanhar o pré-natal, os psicólogos daqui dão um apoio terapêutico, porque todo mundo tem um carinho muito especial por ela e pelas questões que a gente sabe que ela atravessou. Eu espero que Deus me dê vitória, que eu venha mudar, que eu venha ter um lar para mim morar e ser feliz. Com minha filha, dar amor, com minha filha, dar carinho, contar que eu passei. Milhares de crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência sexual dentro ou fora de casa. Seguir a vida sem traumas e dar a volta por cima é algo bem difícil. Mas a Lilian conseguiu. A história de vida dela é bem forte. Ainda bebê, foi abandonada pelos pais e começou a morar com a avó. Aos 6 anos, começou a ser abusada sexualmente pelo tio e aos 13 engravidou dele.
Ele dizia sempre que queria me ensinar um jogo. E isso foi quando começou as coisas que uma criança nunca deveria conhecer, e principalmente de uma pessoa de casa. E assim como acontece com muitas vítimas, a família chegou a culpar Lilian pelos estupros. Falaram, porque se você não gostou, porque você não correu, porque você não falou. Mas você tinha medo, você tem um medo, tem a vergonha, tem também quem vai acreditar em mim. Quando eu fiquei grávida, eu falei, a primeira coisa que eles falaram é que eu era uma puta, que eu era uma que não prestava. Você chegou a ter esse neném? Sim, tive. No começo, na gravidez, eu pensava assim, eu vou ter e eu quero dar. Aí quando trouxeram ele pela primeira vez eu vi que ele não tinha culpa de nada. Hoje ele já é casado, tem 2 filhos. Cansada e com medo de novos abusos, Lilian fugiu de casa e foi para as ruas. Ao acreditar nas falsas promessas de uma senhora, começou a ser explorada. Ela me levou numa casa onde tinha outras crianças e ali a gente era usada pela fantasia daquilo que queria o cliente. E depois que eu fugi, eles me reencontraram, eles me bateram. E assim, ela disse que ela só não me matava, não dava eu para os porcos comer, por causa que os gringos, os estrangeiros, pagavam muito bem por aquilo que eu tenho dentro. Foi então que aos 15 anos acabou sendo traficada internacionalmente. A gente chegou na Alemanha. Aí tinha uma menina que ela chorava muito. Quando eu tô com medo, ou nervosa, ou agitada, eu começo a sorrir. E eu sorria porque eu sabia aquilo que ia acontecer comigo. E principalmente quando ele separou. Mas a menina chorava tanto. Aí o rapaz trocou os nossos lugares. E eu fui da parte que ia ficar lá, da prostituição, e ela ficou na minha parte. Aí às vezes você diz assim, poxa, eu deveria estar lá. E era que deveria estar aqui no meu lugar. Qual foi o momento assim de libertação? Eu pulei da janela. E a morte para mim era a minha liberdade. Mas a liberdade começou mesmo quando ela conheceu o atual marido. Paixão à primeira vista, eles estão casados há 12 anos. E hoje, a família vive em Turim, na Itália. Depois de uma infância marcada por muitos dramas e episódios de violência, Lilian hoje é empresária, tem uma confeitaria e dá aulas de patisserie. A gente abriu a loja, aí 3 semanas depois, ganho o prêmio da melhor empresária estrangeira. Quando eu recebi aquele prêmio, eu falei, poxa, vocês imaginam que 22 anos faz eu estava na rua passando fome e hoje eu estou ganhando o prêmio porque eu vendo comida. Se pudesse falar alguma coisa para sua avó, o que você falaria para ela hoje? Eu falaria que eu tô bem, tô feliz, que eu não tenho ódio deles, que tudo passou. E o Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até o próximo programa.